My Dragon System, capítulo 408. Um rei deve usar equipamento nível rei. Vários cristais diferentes de cores, formas e tamanhos diferentes foram colocados na mesa em frente a Randin. Quando o anão parou de encher a boca de comida para olhar quem era que estava jogando essas pedrinhas brilhantes, percebeu que era um velho amigo seu. Randin estava no meio de uma aula. Muitas pessoas haviam sido recrutadas e agora faziam parte do grupo de ferreiros. O problema era que eles precisavam de treinamento nas técnicas únicas de Randin. E ele frequentemente tinha que mostrar a eles diferentes conceitos que haviam sido criados pelos anões. Por causa dele, a cidade e todos puderam desfrutar de suas novas criações, e foi assim que puderam implementar as mudanças pela cidade tão rápido, como a carruagem que não precisava de besta ou cavalos para puxá-la. Os outros trabalhavam arduamente, martelando em suas bancadas de trabalho, colocando aço nas fornalhas. Mesmo assim, Ray estava disfarçado, de modo que os alunos e outros trabalhadores não sabiam quem tinha vindo visitá-los, mas o único que não estava trabalhando foi Randin, que estava no fundo da sala, comendo. Seu passatempo favorito quando não estava trabalhando. Ray poderia ter jurado no pouco tempo que esteve fora, o anão tinha ficado mais gordo, mas ele não ousaria ferir os sentimentos de um velhote. Pelo menos não um não-humano. Quando Ray chegou com os cristais, ele soube imediatamente quem era. Era um sentimento entre os dois que Randin não conseguia explicar. Nenhum disfarce iria enganá-lo. Como vai você, Che? Mas antes que ele pudesse terminar o que estava prestes a dizer, seus olhos de repente se moveram para os cristais abaixo. Ele não conseguia acreditar. Ele nunca tinha visto tantos tipos diferentes de cristais de bestas nível rei na frente dele antes. Ele ficou incrivelmente satisfeito quando foi capaz de trabalhar no arco de nível rei, e agora isso também. Um largo sorriso apareceu em seu rosto, e, em vez de saudações, ele foi direto ao assunto. O que você precisa? Ele perguntou. Jack precisa de uma arma nova e grande, disse Ray. Não importa o que seja ou o que pareça, desde que ele possa balançar e acertar as coisas com ela. Quanto maior for, melhor. Essas foram as palavras exatas dele, não as minhas. Eu gostei, disse Randin. Quanto mais simples, melhor. Isso me permite ser tão criativo quanto eu quiser. Com uma ligeira pausa, Randin começou a olhar para Ray. Durante seu tempo aqui, ele tinha apenas criado coisas para sua cidade, e quase nunca criava algo para ele. E para você? Como o rei poderia continuar com aquelas manoplas enquanto todos os outros estão usando equipamento nível rei? Um rei deveria usar equipamento nível rei no mínimo, você não concorda? Isso fez Ray pensar sobre sua abordagem de batalha. Ele estava usando magia muito mais do que suas habilidades de luta reais. Seu nível de equipamento não importava para ele há muito tempo. Mas agora que ele havia prometido a si próprio não usar a absorção de mana em seus aliados, ele sentiu que talvez um novo equipamento ajudasse. Se sobrar alguma coisa depois de criar o equipamento para Jack, vá em frente, não vou recusar. Ray respondeu. Ah, e há mais uma coisa. Fora de seu espaço dimensional, Ray puxou um livro e o entregou a Randin, antes de também retirar alguns pedaços da armadura amarela que ele havia recuperado de Zray e entregá-la a ele. Aparentemente, aquele livro contém técnicas de ferreiro sobre como criar aquela armadura especial ali. Parecia ter a capacidade de aumentar o poder de um cavaleiro comum em torno de 5 vezes. Os olhos de Randin começaram a se iluminar ao ouvir isso. Achei que você já tivesse me trazido a refeição principal, mas agora você está dizendo que antes era apenas a merenda? Técnicas de ferreiro que eu não conheço, e uma armadura misteriosa com poder místico. Ele começou a rir para si mesmo. Ray não pôde deixar de pensar que o homem tinha uma risada estranha, e Ray teve vontade de rir também caçoando dele mentalmente. Não me arrependo do dia em que comecei a trabalhar para você. Vou começar a trabalhar nas armas e equipamentos para você e Jack primeiro. Depois, irei para este projeto especial. Ouvi dizer que você vai brigar no torneio mundial entre reinos. E desejo fazer algo para você antes de partir. Avisarei por alguém quando estiver pronto. Se Randin foi capaz de descobrir como a armadura especial funcionava antes da guerra com a Praga das Sombras, Ray sentia que tinha uma grande chance de vencer. A única coisa sobre a qual a sombra tinha a vantagem era o efeito especial da sombra. Se alguém estivesse infectado com a sombra,
Isso daria a eles um estranho aumento de poder, incluindo bestas. Enquanto o exército Asas Carmesim era pequeno, mas cheio de cavaleiros altamente qualificados. No entanto, as adições mais recentes, incluindo aquelas que tinham acabado de entrar das cidades próximas, não estavam em um nível considerável. Levaria muito tempo para treiná-los a ponto de não serem apenas bucha de canhão para a sombra. A armadura ignoraria tudo isso, e seria uma grande ajuda para o exército. No entanto, Ray tinha certeza de que havia um problema. Caso contrário, por que Russell, o pai de Jack, não vendeu o equipamento amarelo para outros? Por que tantos homens têm, e por que não criou um suprimento em massa e tentou dominar tudo? De qualquer maneira, ele logo descobriria. Lá fora, perto da área de treinamento dos Faixas Verde, as aulas dos alunos haviam acabado pelo dia. As aulas não eram mais ministradas por Martha, porque ela estava ocupada com outras coisas, e ela também seria uma das pessoas que viajaria com Ray para o torneio mundial entre reinos. Ela ficou olhando na varanda para a pequena cidade modelo que os cavaleiros Faixas Verde usavam para treinamento. Em sua mão, estava um arco regular, ao invés de seu bebezinho de nível rei. Depois da destruição da última vez, Slivia a incomodou bastante, dizendo-lhe para não fazer algo assim novamente. Mesmo que a maior parte do dano tenha sido causado por Ray. Ela atirava continuamente flechas padrão nos alvos vermelhos por toda parte conforme eles apareciam, mas por alguma razão, ela simplesmente não tinha sentido nenhuma emoção ao fazer isso. Depois do passeio com os outros, ela se lembrou do dia em que todos tinham perdido o Monk. Eles estavam em busca do que havia escapado por baixo do reino. Quando ela voltou, ela perguntou a Sir Kay se havia alguma notícia ou informação sobre a besta. Talvez então ela pudesse descobrir sobre o que aconteceu com Monk naquele dia, e por que ele escolheu se juntar à Guilda das Trevas. No entanto, Sir Kay havia dito que não havia relatos de bestas mortas na área ou algo parecido. Supondo que a besta tivesse se mudado desta região, possivelmente indo para o continente da Praga das Sombras, ou algum outro lugar. Monk, prometo que vou salvá-lo, Martha havia se decidido. Naquela época, embora os outros não soubessem, Monk havia conhecido a pessoa por trás de todo o continente das sombras, e o causador da Praga das Sombras. Foi o que aconteceu naquela época,